Contribuinte, conheça os principais pontos de atenção com a publicação da nova Portaria PGFN 2044, que entra em vigor em 1º de março de 2025 e substitui a Portaria PGFN 164, em vigor há 10 anos. Nossos convidados de hoje são os renomados: Ana Paixão, gerente jurídica de seguros da Potencial, seguradora que ocupa a liderança do mercado de seguro garantido nos últimos 7 anos. Com 15 anos de atuação no mercado, a Potencial nasceu com a missão de simplificar e automatizar o processo de emissão de seguro-garantia no país, além de apoiar seus parceiros durante toda a jornada. Advogada, membro da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, curso de extensão e MBA em seguros, incluindo seguro-garantia, pela Escola de Negócios e Seguros, formação em liderança pela Fundação Dom Cabral e gestão estratégica pelo INSPER. Rafaela Ramalho, gerente jurídica da Junto, seguradora mais tradicional no segmento de seguro-garantia, que ocupa a liderança do mercado nas últimas 3 décadas e que protagonizou o diálogo com os segurados públicos através da presidência da Comissão Técnica de Seguro-Garantia da FENSEG nos últimos 10 anos. A Junto celebra, inclusive, esse ano, 30 anos da emissão da primeira apólice de seguro-garantia. Rafaela é formada em Direito pela Unicuritiba e conta com quase uma década de experiência no mercado de seguro-garantia. Cássio Amaral, advogado e sócio do escritório Machado Meyer Advogados. Cássio é uma das maiores referências em seguro-garantia do Brasil. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Master of Laws pelo Emlyon Business School, sendo advogado qualificado em Portugal, Reino Unido e Brasil, e doutorando pela GV em Negócios e Inovação. Obrigado pela presença. No bloco 1, a gente pontuou as alterações. Agora, o nosso interesse é, com o olhar do contribuinte, fazer uma avaliação do que ele precisa se atentar nessa nova. Acho que tem uma primeira mudança importante, né, que o clausulado padrão, ele traz, né, favorece muito as idas e vindas com o judiciário, com a procuradoria em relação à aceitação da garantia. Com certeza, Carol. Eu acho que a portaria ela vem trazer uma segurança jurídica muito grande para o contribuinte, né? A partir do momento que ela traz um clausulado padronizado, a gente corta aquela etapa inicial de apresenta uma apólice, a procuradoria entende que o texto não está adequado para aquilo que ela quer, devolve, e a gente fica em indas e vindas para ajustar pormenores do texto do produto, que já era um produto consolidado há muitos anos, mas que ainda assim a gente tinha uma dificuldade, muitas vezes, com aceitação. Agora, com o clausulado padronizado, os seguradores seguindo exatamente o que consta ali, o que se espera, né, é que o contribuinte não tenha mais essa demora na aceitação das apólices, ou seja, mais rápido e mais eficiente. Uhum. Uma outra mudança importante também é a antecipatória, né? Que agora ele consegue fazer isso de uma forma muito mais fluida, sem precisar entrar judicialmente. Acho que regularize, né? Vai fazer essa ponte. Exatamente. O que acontece hoje, né? Muito contribuinte, ele fica no limbo entre o momento em que eventualmente transita em julgado administrativamente por autuação dele, e depois ele passa um tempo em que ele fica no limbo. Por quê? Porque ele às vezes é inscrito em dívida ativa, ou está na ameaça de ser inscrito em dívida ativa, até que a execução seja ajuizada contra o contribuinte, isso demora muito tempo. E às vezes a empresa precisa, usualmente, de certidão negativa. Então, agora, né, o que tem acontecido? O contribuinte entra com uma ação, é obrigado a judicializar, pedindo ao juiz que emita uma certidão e ele apresenta uma apólice, ou outra garantia idônea. Então, ele não vai precisar, em tese, fazer esse movimento. Ele pode, administrativamente, através da plataforma Regularize, apresentar um seguro-garantia para que imediatamente, e a gente vai discutir um pouco aqui como é que isso pode ser operacionalizado, para que ele obtenha então, uma certidão negativa extrajudicialmente. Então, por um ponto, é interessante porque traz até uma redução do custo, né, de não ter que entrar com um processo, mas também tem algumas nuances em relação aos prazos, né, que precisam ser observados pelo contribuinte. Perfeito. O contribuinte, a partir do momento que ele ingressa com o pedido no Regularize, a Procuradoria tem 30 dias para avaliar o pedido e aí sim deferir ou não a emissão da certidão positiva com efeito de negativo. E aí a gente tem um ponto que, na verdade, a gente tem que entender como a Procuradoria vai se portar diante desse novo
momento. Antes, a gente tinha o juízo avaliando esse pleito, com os advogados atuando ali até presencialmente, né, doutor Cássio, para agilizar essa concessão de liminar e a emissão da certidão. E agora a gente tem um prazo de 30 dias que pode ser extenso, a gente não sabe, a depender da realidade do cliente, pode ser. E a gente não sabe também como a Procuradoria vai lidar com esse volume. Esperamos que, com a norma, ela obviamente tenha se preparado para isso, mas pode ser que haja ali um aumento no volume, uma dificuldade de lidar com toda essa nova obrigação que a Procuradoria tem. E aí, pensando positivamente, eu não acredito que ela tenha colocado algo que ela não consiga atuar, absorver, né? Absorver. Sem dúvida. Mas a gente vai ter que ver na prática, isso tudo vai acontecer no decorrer aí, a partir de 1º de março, a gente vai enxergar. Mas vejo como uma mudança positiva, tá? A Sem expectativa é dúvida, muito positiva. é muito né? positiva. E até pegando um gancho sobre isso, a gente tem o seguro-garantia como uma possibilidade de garantia integral do débito, mas a portaria traz também uma inovação para o contribuinte que é bem interessante. A gente sabe que o mercado de seguro-garantia atua com limite de crédito, vamos dizer assim, então os tomadores têm um limite de emissão dentro das companhias. Isso é usual, a gente sabe que funciona, como funciona. Mas, caso um contribuinte não tenha capacidade de emitir todo o valor de uma execução fiscal, que às vezes tem valores astronômicos, ele pode fazer ali o uso de um bem, de uma outra garantia e também do seguro-garantia de forma complementar. E aí ele diminui o custo dele. O seguro-garantia é a melhor opção, a gente sabe, em função de custo, em função de facilidade, mas nem sempre é possível. E aí ele consegue fazer esse manejo de acordo com o interesse, o advogado orientando. Então, super positivo e outro avanço. A Procuradoria acertou. Com certeza. É importante que a insuficiência da apresentação de garantia, né, tem que ter essa atenção, ela não libera as certidões e o registro no CADIM, mas que a complementaridade das garantias chegando ao valor exigido é uma inovação muito interessante e que pode, de fato, reduzir a onerosidade, né, na apresentação das garantias. Claro. Um outro aspecto que eu acho importante a gente reforçar, que já estava previsto na PGFN 164, mas que a prática diz, né, que os advogados patronos das causas seguem incluindo o adicional dos 30%, e que tem um reforço, né? Eu acho que mais um reforço em que a portaria 2044 reforça que não existe a necessidade do agravo de 30% previsto no CPC. Sim. É ali a gente vem escutando muito dos clientes, dos contribuintes, essa preocupação com o aumento do prazo, com relação ao aumento do custo do seguro-garantia por conta do prazo, de 2 para 5, mas por outro lado a gente tem coloca uma pá de cal, né, vamos dizer assim, em cima dos 30%. A 164, ela era de 2014, em 2015 a gente teve o CPC, o Código de Processo Civil, que ficou-se na dúvida ali se havia uma sobreposição ou não da portaria, já que a gente está falando de uma lei. E aí agora a portaria resolve esse assunto, não precisa dos 30%, e aí vai equalizando, né, o que tem de bom e ruim dentro. Ruim não, menos vantajoso. Sobre essa questão da vigência, eu tenho uma opinião particular, sob o ponto de vista do contribuinte, que a natureza do produto de renovação automática, em que a apólice que foi juntada no processo garante até o trânsito em julgado, independente de renovação, que a não renovação da apólice antes do início de vigência, antes da data de renovação, enseja e caracterize o sinistro, existe uma segurança tão grande para a PGFN que eu questiono se seria necessário ampliar esse prazo para 5 anos e se esse reforço, na verdade, não poderia contribuir para uma revisão de 2 anos do prazo mínimo previsto na PGFN 164 para 1 ano, de forma que a cada ano ele apresentasse uma nova apólice de seguro-garantia. Eu acho que seria saudável para toda a cadeia de seguros, porque traria diligência no acompanhamento da qualidade do crédito do tomador, do seu ponto de vista da seguradora, seria menos oneroso, do ponto de vista
do contribuinte e, principalmente, permitiria que ele renegociasse termos e condições anualmente em função da melhoria da qualidade do seu crédito ao longo do curso. Realmente, 5 anos, a minha perspectiva durante 5 anos, você não poder revisar os termos e condições da contratação da sua pólice é bastante oneroso para o contribuinte. A gente fez, inclusive, uma contribuição na consulta pública com esse ponto, sugerindo que ou fosse mantido os 2 anos ou, quiçá, reduzido para 1 ano em função de todos os outros instrumentos que vêm a reforçar a liquidez do instrumento para a PGFN. Perfeito. E o mercado segurador participou ativamente da consulta pública, das negociações com a PGFN, e a gente colocou isso de forma até presencial, não só na consulta pública, mas em reuniões com a Procuradoria, falando, o seguro-garantia, a partir do momento que ele ingressa no processo como uma garantia, ele vai ficar até o final, independente de renovação, independente de cumprimento de 60 dias, que era uma questão anterior, independente de renovação até o fim do prazo da vigência ou da juntada no processo. Não existe nenhum tipo de evento, salvo a substituição por outra garantia aceita pelo juízo, que nos desonere. Mas a Procuradoria não foi maleável nesse ponto e a gente não conseguiu sair do outro lado. Ana, sabe por que ela também não foi maleável? Vamos compreender. Sob a égide da 232, a circular CISEP 232, os apólices tinham prazo de validade e não tinha renovação automática. A Procuradoria apanhou bastante porque apólices perderam vigência e aí eles ficaram sem garantia. Então eles entendem, eu acho, a estrutura atual, mas cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha. Então ela não quer ter motivos para se preocupar. Exato, mas eu acho que para esse ponto, o fato da não renovação caracterizar o sinistro, ele já supera o tema. E aí, prorrogar, ampliar a vigência para 5 anos, ela não traz nenhum reforço e benefício para a PGFN, e na verdade eu acho até que tem um ponto que seria não favorável à PGFN, porque em função dos requisitos estabelecidos para a seguradora, você tem até a data de renovação para regularização, né? Então, se ela entrar em qualquer processo de regime especial na SUSEP e perder as certidões que são exigidas, você tem até o período, pela norma, né, sendo estrito a norma, você teria até o fim de vigência para fazer a substituição né, de outra garantia emitida né, por outra seguradora ou, eventualmente, a substituição por outro instrumento garantidor. E 5 anos me parece um prazo longo para esse fim. Então, teria um benefício para a própria PGFN se esse prazo fosse reduzido de 5 anos para 1 ano, a diligência com relação à solvência do emissor da garantia estaria ali, justo, ele estaria sempre em cima do tema, porque ele teria um prazo ali de até 1 ano para fazer a regularização, eu digo o emissor da garantia fazer a regularização, ou então o contribuinte fazer a substituição por outro instrumento garantidor ou por um seguro-garantia emitido por outra seguradora. Carol, mas tem um ponto aqui que eu acho que a Rafa vão responder melhor, que agora como é que se faz a precificação e análise de contra-garantia vis-à-vis o horizonte de 5 anos. Se tem 2 anos, a empresa muda para cima ou para baixo, em termos de qualidade de solvência, etc., de uma forma mais rápida. Então, um horizonte de 5 anos é um horizonte, em qualquer cenário no mundo, um horizonte difícil de mensuração de risco de crédito né, e operacional dos... Então, assim, eu acho que isso tem impacto, talvez, nos CCGs que vão ser assinados com os contribuintes, e talvez um método de precificação também e pagamento de prêmios adicionais e eventualmente criatividade aqui, cashbacks. Então o cara era péssimo, virou AAA, por que não ele negociar no meio do caminho? Eu fico imaginando se isso não vai mexer um pouco com precificação e contra-garantia. Uma coisa que eu acho importantíssima que você está trazendo, Cássio, é que a PGFN ela permite que sejam reequacionados os termos e condições que não afetem a garantia dada para a PGFN. Então essa negociação entre a seguradora e o tomador, ela é possível perante a PGFN. Entretanto, a gente sabe que não é o comportamento do mercado hoje. Exatamente. O mercado hoje, ele se comporta na renovação da pólice, que existe a renegociação de termos e condições. Mas poderia ser feito a semelhança que acontece no seguro de crédito. Né? Sim, anualmente parametrizar, você vai parametrizando, olha,
você é AAA ainda, você cair aqui no rate, eu vou aumentar X. Sim. Ou, eventualmente, entrar em negociações periódicas e alocando essa discussão para o CCG. Uhum. Então, Exato. acho que é uma técnica que vocês, as seguradoras, poderiam utilizar para poder mensurar Sim. e não cobrar muito, nem cobrar pouco também. Né? Sim, e aí, acho que, do seu ponto de vista seguradora, é agravar ou dar desconto em função Exatamente. daquela nova realidade de crédito. E se isso estivesse parametrizado, seria um excelente avanço Sim. para não onerar o contribuinte em função da dilação desse prazo. É uma boa reflexão. Mas, assim, em função de prazo, eu cheguei a conversar com a subscrição, a gente vai conversando com os especialistas sobre o tema. E do ponto de vista de aprovação, por ser 5 anos, não muda porque a gente já estava no risco. Sim. É só não estava formalizado, mas a gente está no risco até por mais tempo. A gente Sim. sabe que processo Sim. judicial, especialmente execução fiscal de crédito da União, não dura 5 anos. Sim. A seguradora não vê isso como uma mudança, e aí eu falo pela potencial, não vê isso como uma mudança que possa gerar algum malefício para o contribuinte, para os nossos clientes, porque a gente já avaliava o risco dentro dessa característica de risco de longo prazo. É um risco Sim. indeterminado, Sim. se for pensar. A Sim. gente só precisa da vigência para fins de cobrança de prêmio, atualização, aquela coisa toda. Mas, enfim, é um ponto que não vimos como um problema. Agora, essa questão da taxa, realmente, é um ponto a se pensar e acho que tem que ser debatido, sim, com o mercado. Não é um ponto, não é trivial essa discussão, tem que existir. Sim. Outro ponto, Carol, também de atenção para o contribuinte é que, apesar da portaria trazer que a apresentação da renovação pode ser feita tanto pelo tomador, né, pelo contribuinte, como pela seguradora, pelas seguradoras é muito importante que o contribuinte tenha uma perspectiva do quão operacionalmente isso vai ser difícil para as seguradoras e que ainda que a portaria traga essa possibilidade, a realidade não vai se operar dessa forma, né? Porque a seguradora não é parte nos processos, né? Ela não tem interesse ali de se manifestar dentro daqueles processos, até mesmo para não prejudicar o tomador e o contribuinte de certa forma. Então, a apresentação das apólices, ela ainda vai precisar ser feita pelo contribuinte, apesar da portaria trazer ali a possibilidade da seguradora também fazer essa apresentação. E esse é um ponto que, na prática, me chama a atenção, até em função da escolha do corretor parceiro, porque eu já vi casos práticos em que uma nova corretora assume, é nomeada para representar um cliente perante a um grupo de seguradoras, e que as seguradoras tinham feito emitido renovações automáticas por falta de retorno do tomador. Mas não necessariamente o tomador não tinha dado retorno, mas o corretor não tinha feito a ponte com a seguradora e essa comunicação não foi efetiva, de forma que, eventualmente, o mesmo processo estava duplamente garantido, porque na renovação ele fez a substituição, juntou no processo, a seguradora que tinha emitido originalmente não foi notificada, e aí ela fez o processo de renovação automática para respeitar os prazos que estavam previstos na PGFN 64, e aí gera até, no limite, né, essa seguradora que emitiu, né, sem saber que o processo já estava garantido por outro instrumento, ela poderia, inclusive, executar no limite o CCG para cobrança de prêmio daquela apólice. Então, é importantíssimo também, nesse cenário, já era na 164, mas acho que é reforçado agora, a importância da escolha do seu parceiro, né, do corretor, para que faça essa ponte, porque a falta de comunicação, agora, antes era uma emissão que depois você, negocialmente, eventualmente, endereçava esse tema. Agora você pode ter 2 apólices sendo juntadas ao processo por falta de comunicação entre as partes. Então, a seguradora que estava no risco, ela fazer renovação automática e juntar no processo, e, eventualmente, uma negociação através de uma outra seguradora ter sido feita pelo contribuinte, não ter sido comunicado à seguradora anterior, e você está lá duplamente com 2 apólices juntadas no mesmo processo, e, eventualmente, toda essa sistemática agora, como você junta a apólice no processo, imagino que o processo de execução do CCG para cobrança de prêmio também seja mais... Se você chegar nesse extremo, né, de juntar a apólice, imagino também que seja mais... Vai ser mais célere, né?
Sim, sim, com certeza. E o papel do corretor é fundamental, né, para alertar sobre essas alterações, para fazer essa ponte entre seguradora e tomador, porque Acho até que não a existe essa consequência quebra da na não comunicação, né? apresentação, exato, até porque a consequência da não apresentação, ela passa a ser muito grave, muito bem caracterizada como sinistro dentro da portaria. Sim. Carol, e a gente tem um outro ponto, de novo, aí sobre a importância do corretor, né? O papel de vocês é fundamental, de bons corretores, que é sobre o COSEGURO, que também é uma atualização aí da portaria, que ela traz claramente a possibilidade de emissão em COSEGURO, ou seja, duas seguradoras ali garantindo aquele mesmo risco, traz os requisitos, e aí a atenção que o contribuinte tem que ter. Na hora da renovação, verificar a solidez de todas as seguradoras. Porque se uma delas estiver em situação de não regularidade, que como a gente falou, já comentou sobre isso, essa apólice também não vai ser aceita e ela pode sinistrar. E aí a importância, novamente, do contribuinte ter bons parceiros corretores, que aí vai orientá-lo nesse sentido. Não é simplesmente uma renovação. É uma renovação que talvez vai precisar de mudar a estrutura de COSEGURO para que a apólice seja efetivamente aceita. Outro ponto de atenção aí para o contribuinte, Isso é uma mudança, acho que a 662 ela reforçou bastante, né? Acho que deu bastante liberdade e motivou muito tanto o segurado público quanto o segurado privado a revisitar a governança e a diligência na seleção dos emissores das garantias, né? Aqui, a nova portaria, ela traz uma consequência muito dura e muito líquida, né? Que qualquer co-seguradora, ou se no caso ser emitido por uma seguradora única, se ela não atender mais os requisitos, e aí não atender mais os requisitos, a gente pode falar sobre os critérios de solvência, né, que são previstos, mas também se ela tiver sinistro, né, relacionado a um outro contribuinte, a um outro cliente da seguradora, e ela ficar impedida de fazer emissões por 180 dias a partir da data do inadimplemento no pagamento, até ela a regularização? Até a regularização. E até a regularização e da regularização, 180 dias, né? Ela impactar outros clientes que ela eventualmente tenha suportado ao longo do curso. Então, hoje, então só para concluir, quando a gente faz a análise, né, de quais seriam os emissores das garantias que seriam aceitos do ponto de vista do contribuinte, acho que duas perspectivas precisam ser observadas, né? Então, a solvência, né, a gente olhar sobre esse aspecto, e outro aspecto é o histórico de liquidação de sinistro, né, de pagamento de sinistro, porque os dois aspectos podem, no limite, sinistrar uma apólice, e se ele não tiver a possibilidade de substituir por outro seguro-garantia, ele pode ter, de fato, que fazer o depósito, né, para não ter a sua apólice sinistrada, e depois do depósito feito, não é mais substituível, recurso em dinheiro não vai ser mais substituível por outro instrumento. Perfeito. Então, pode ser uma consequência bastante onerosa, e a escolha do emissor da garantia passa a se tornar bastante relevante. E esse ponto de não poder utilizar o seguro-garantia nessas hipóteses, de já ter o bloqueio ou o leilão agendado ali para a transferência de um determinado bem em favor da Procuradoria é interessante. Acho que a Procuradoria vem colocando regras com base nas dores que viveu ao longo desse tempo. E tá certo, né? A gente entende também o lado do nosso segurado, que o nosso papel é transferir segurança para todos os envolvidos. Não só pensar no tomador, mas também no quem vai utilizar essa garantia. Esse ponto de não poder fazer a substituição depois que já esteja calcionado em dinheiro o processo é importante em relação à agilidade, né, do contribuinte em constituir uma outra garantia, porque depois que já esteja calcionado em dinheiro, ele não vai conseguir mais fazer a substituição. Então é importante ele já... E aí tem todas as medidas, né, para ele antecipar isso, e tudo que a gente conversou sobre essa facilidade processual de se antecipar na apresentação da garantia, e favorecer que ele não seja prejudicado em não poder fazer uma substituição no futuro. Sim.
Um último ponto, acho que até, doutor Cássio, que a gente tem que avaliar, o contribuinte tem que avaliar com relação ao cumprimento de prazos. Quando a garantia ela é prestada sem um outro processo já existente, ela é prestada para embargos da execução, sem que haja uma outra ação para discutir aquele débito, se o advogado perde o prazo para a oposição dos embargos da execução, sim, também vai haver é um trigger, não? A gente fala do trânsito em julgado, mas a perda do prazo dos embargos também é um trigger do sinistro. A Rafa pode, acho que, contribuir com esse ponto, porque houve uma conversa com a PGFN, né? Houve, até a princípio houve uma preocupação do mercado, né, por essa hipótese da PGFN trazer a possibilidade de execução da garantia com a perda dos embargos e não trazer clara ali uma hipótese de trânsito em julgado, mas houve uma conversa com a PGFN e ela deixou isso muito claro, que na verdade o que ela está querendo ali é que não existam recursos pendentes de julgamento, né? Uma vez que não exista mais nada ali, aí sim ela poderia executar a garantia. Então isso ficou claro e pacificado ali no entendimento. Dela, né? Qual é a intenção da PGFN, exato. Maravilha, a gente abordou os principais pontos sobre a ótica do contribuinte em relação à nova portaria PGFN 2044. Ela entra em vigor agora, em 1º de março de 2025.